continuidade então aos trabalhos aqui do primeiro encontro do trabalho. Esta segunda apresentação será do professor Amândio Barros, que é professor na Escola Superior de Educação do Porto e é também investigador no Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O professor Amândio Barros é especialista nas áreas de História Social e Económica e também na História Marítima, que é a área do seu doutoramento, e onde, aliás, se irá inserir esta sua comunicação sobre o trabalho e os trabalhadores do mar. Não é assim, professor? Vamos a ver se é isso tudo. Já falo eu? Sim, claro. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui e, antes de mais, como é da praia e tem de ser mesmo, eu quero agradecer ao coletivo académico transdisciplinar este convite, um convite imerecido desde já, digo, que se explica pela minha participação neste projeto que o Arnaldo antes apresentaram, o Medcraft, portanto este projeto para o estudo do trabalho. O meu contributo será muito nessa base de trabalho marítimo, embora falando de outras coisas, o tema é demasiado complexo para ficar. Professor. Dos descobrimentos, da expansão, leva a muitas outras coisas, não é? É muito mais complexa do que isso, e é por aqui que eu quero, portanto, começar dando os parabéns por esta iniciativa ao coletivo, os parabéns por uma iniciativa que eu espero que tenha continuidade, porque estas coisas merecem um aprofundamento muito maior do que acho que tem sido feito. Vamos dar um bom contributo a partir daqui de Portugal e de estas no estudo deste tema. Eu não sei se fui eu que dei este título ao trabalho ou se foram vocês depois que o daram, o trabalho do aéreo, o trabalho. Mas pronto, é assim, uma coisa muito pomposa para se falar, mas acho que sim, que é por aqui que se calhar vamos começar. Antes de mais, eu pretendo dizer que devo dizer que não é minha pretensão teorizar esse trabalho, até porque há muita gente que o tem feito, e vimos o Arnaldo antes a fazer um trabalho sobre, sintetizando estas linhas gerais do trabalho da Idade Média, que mudam muito para a época moderna, como é evidente. Não pretendo, portanto, teorizar sobre isto, como se distinguem várias formas de trabalho, incluindo o trabalho com valor, o que significava outras sociedades da época moderna e nos seus diferentes âmbitos, nas sociedades rurais e urbanas, e na época moderna, evidentemente, também nas católicas e nas protestantes, porque já temos de entrar em linha de conta com esse tipo de dimensão. E a sua natureza, ela aparecerá, será transversal a tudo isto, mas não vou falar aprofundadamente disso, até porque a bibliografia é densa, também poderemos falar no fim da conversa. Na verdade, como estava a dizer, isto é transversal, tudo passará por aqui, mas apenas no sentido em que tudo isto que aqui passa, e esta teoria, que ela me serve para explicar algumas ideias-chave e procurar contestar algumas de analisar esta questão. Importa também que diga que o tema não é propriamente central na minha investigação.
E talvez por isso fuja essa teorização do trabalho. Nem sequer pretendo assumir responsabilidades bibliográficas sobre o assunto, pois a gente que o faz muito melhor do que eu. Tive sim a possibilidade de olhar muito para esta questão do trabalho durante a investigação que fiz sobre a construção deste centro portuário da cidade do Porto, e agora na fase relativamente às questões de expansão. E o trabalho, sim, como uma constante dos estudos que desenvolvo no âmbito da história marítima e da história portuária. E, evidentemente, estes assuntos promovem muito contacto com esse mundo do labor, do trabalho, da própria transformação do trabalho. Trabalho nos navios, trabalho nos estaleiros, trabalho nos portos, em diferentes formas e por diferentes agentes. Já lá iremos. Dito isto, apenas pretendo partilhar algumas reflexões que me foram suscitadas por este convite. A primeira delas é de Portugal, Portela. As coisas serão inseparáveis, são inseparáveis, até porque as realidades depois, ao longo do século XVI e no princípio do século XVII, passarão muito por essa relação estreita entre Portugal e Castela. Portanto, esta é a primeira grande reflexão, dizer claramente que há, com os descobrimentos, com a expansão e a dos impérios, iniciada precisamente pelos reinos ibéricos, houve uma transformação do mundo. Também no trabalho, a forma de o encarar, digo eu, é uma pergunta. E no fim tentarei voltar a este assunto. Mas uma das ideias centrais é de que a invenção suscitada por essas necessidades imperiais do poder central, a ordenação e do trabalho, sobretudo no trabalho marítimo, é inseparável esta realidade imperial, esta realidade expansiva, realidade de instalação no ultramar, na construção de espaços em que os ibéricos escolheram viver. Evidentemente que isso implicou uma intervenção muito mais forte do que até então do poder central na regulamentação de as formas de trabalhar nestas sociedades. Em linhas gerais, o que se vive na época moderna não difere muito na sua natura daquilo que vimos o Arnaldo dizer muito bem relativamente à Idade Média. Mantém-se as estruturas, as ocupações, de forma geral, a organização. O que muda muito lentamente, mas muda. Veremos como é que isso também acontece. Na ideia e nos fundamentos sobre o trabalho, mantém-se a influência cristã sobre o que era a tripartição da idade, embora os diferentes níveis de cada grupo a tornem cada vez mais complexa. Também vimos isso, o Arnaldo começou logo pelo Dom Duarte, e depois nós vamos ver que os modelos tripartidos, a sociedade das três ordens, já não serve muito para explicar as sociedades que se seguem desde o final da Idade Média. E continuamos a ter um problema de difícil resolução. As fontes que o teorizam, eu não sei se me estão a ouvir, porque eu tenho aqui sinais de que a conexão da internet está instável, mas pronto. Portanto, dizia eu que continuamos a ter um problema de difícil resolução, porque as fontes que o teorizam continuam a ser intelectuais, chamamos-lhe assim. Não há fontes que nos digam o que os trabalhadores pensavam daquilo que faziam, salvo nos discursos, às vezes indiretos, que temos em reuniões de variações, por exemplo. Mas fala-se nisso, e o Arnaldo está de falar, e eu encontro isso constantemente. Por exemplo, a questão dos oficiais, os bons e os não tão bons, o trabalho que se faz, o bom e o não tão bom, o tabelamento dos preços, dos salários, tudo isso dependem sempre dessas duas categorias, o bom e o não tão bom. E depois a própria imagem que os trabalhadores dão de si e que a sociedade tem deles, precisamente também ser um bom oficial do seu ofício. Portanto, isto aparece muito, é um discurso recorrente. De resto, teorizar sobre o trabalho, o seu valor, aquilo que ele representa,
não temos da parte de quem trabalha esse discurso. Neste sentido, a ideia medieval, mas estas sociedades que nascem no século XVI ainda levam muitas características medievais, portanto dificilmente podemos fugir disso, de uma conotação negativa do trabalho, parece ser muito mais intelectual que real e começa a desaparecer na generalidade neste período de transição entre as duas épocas para se desvanecer totalmente no final da Idade Moderna. Uma das questões que poderíamos levantar, precisamente como evoluiu esta ideia, como evoluiu da religião para os assuntos de Estado, chamemos-lhe assim. A ideia de trabalho saiu dos círculos religiosos para chegar aos círculos políticos e económicos. Debate que se alargou com as mudanças sociais e económicas sentidas na Europa, que passaram pela transformação das estruturas agrárias, o crescimento das cidades, a expansão dos ofícios, tanto rurais como urbanos, a protoindústria, provavelmente a que interessa mais nesta minha conversa, e as minas, por exemplo, também já aqui mostradas ainda durante a Idade Média, e vários aspectos da evolução social que se ligam com eles. Evidentemente, também a questão da evolução demográfica, que nas sociedades ibéricas é bastante sensível e deve ser compaginada com a imigração para o ultramar. Nós temos dúvida nenhuma e um crescimento da população a todos os níveis, mas também temos este problema de população com a sangria que foi estes séculos da época moderna, a sangria de gente que, evidentemente, procurar vida no ultramar, noutros lugares. E da forma como o maior número de gente trouxe ações nas relações laborais e na própria natureza. Trata-se, numa faceta específica, de questão do trabalho livre e assalariado e o trabalho coercivo. E esta questão tem uma lista de assuntos ou de aspectos que nos devem interessar. E acho que é uma questão central, precisamente a questão e não livre. Professor, estamos com alguma dificuldade em acompanhar. Está com alguns cortes. Ok, agora já voltou. Sim, depois há pouco eu dizia isso porque tenho aqui eu não sei, estão aqui obras aqui na escola e não sei, às vezes a conexão fica instável, mas eu repito, esta última ideia pelo menos, a questão de classificação de trabalho, a questão demográfica, também leva refletirmos sobre a questão do trabalho livre e assalariado e o trabalho coercivo. E dizia eu que é um dos assuntos, um dos aspectos que primeiramente nos devem interessar, e dizer que precisamente esta questão do trabalho livre e não livre é bastante complexa. Começando pela cidade, desde a Idade Média é vista muitas vezes como um lugar de liberdade. Sabemos o que é que isso quer dizer nestas sociedades, não é? Dificilmente poderemos dizer o que é um lugar de liberdade, mas ela teve essa imagem foi-lhe colada desde muito cedo. E também como um lugar de trabalho. Também voltarei a falar nisto um bocadinho. No nosso caso, português e no caso castelhano, lugar de construção de impérios e alimentadora de impérios. É das cidades ibéricas que começa e que há de chegar a todo o mundo. E o trabalho compõe-se destas duas dimensões que se misturam, que tornam difícil determinar a sua natureza. E essas duas dimensões são precisamente ser trabalho livre e não livre. Desde logo, começando pela oficina, né? Há pouco o Arnaldo também já aflorou, ou pelo menos introduziu essa. Vamos ver, trabalho livre, o dono da oficina, podemos considerá-lo o trabalho livre,
diz que é uma espécie de não livre. De resto, enquanto trabalha na oficina e enquanto não é reconhecido como oficial e como mestre, mais tarde, e mesmo enquanto não tem a sua própria oficina, dificilmente é reconhecido como totalmente livre. E isto nota-se, e que nesta reflexão, no contrato de aprendizagem, também já aqui referido para a Idade Média, e que no século XVI torna-se corriqueiro, vamos a ver. Mas o facto de se tornar corriqueiro não quer dizer que a sua natureza se altere muito. O contrato antigo, conhece-se como da Idade Média, e mantém-se sensivelmente nos mesmos moldes na Idade Moderna. O mestre de um ofício comprometia-se a receber aprendizes. Tratava-se tanto do mecanismo de sobrevivência da sociedade que lhe impunha essa obrigação e de sobrevivência do ofício na esfera familiar, porque os aprendizes também eram filhos e sobrinhos e parentes. Quanto de perspectiva de prosperidade individual com o aumento da atividade da própria oficina. Portanto, receber aprendizes. Era entregue ao mestre quase como um criado, e neste caso digo criado mesmo, criado de o servir. Aprenderia a arte durante 5 anos, é média, mais ou menos, nos contratos do século XVI, vivendo com o mestre em sua casa ou na própria oficina, quando o mestre não tinha condições para o receber em casa. Normalmente teria um lugar para ele ficar, mas há muitos casos em que se sabe que os aprendizes fazem vida praticamente na oficina. O aprendiz era, portanto, dizia eu, as obrigações eram de parte a parte. O mestre comprometia-se a ensiná-lo na profissão, a dar-lhe de comer e vestir e vida honesta, era sempre nos contratos. O aprendiz, por intermédio dos seus familiares, que assinavam o contrato e se responsabilizavam por ele, tinha de se esforçar por aprender, para poder vir a ser bom oficial de seu ofício, como há pouco referi. Devia obedecer ao mestre em tudo o que ele mandasse e sujeitar-se, evidentemente, enfim, também falou nisso, a fazer um exame final que lhe daria, enfim, o título de mestre. Encontrei contratos de aprendiz em variadas ocupações, carpinteiros de casas, carpinteiros de caixas, carpinteiros de navios, sapateiros, pedreiros, calafates, cordoeiros, marinheiros e mercadores. Encontrei contratos quebrados, sempre no mesmo sentido. Ainda me estão a ouvir? Recebi outra vez aqui a mensagem. Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Encontrei contratos quebrados, sempre sentido. O mestre expulsar de casa aprendizes, ou porque não tinham capacidade para aprender, ou porque eram desobedientes. Acontece muitas vezes. Também encontrei que há vários casos de maus tratos e parece que isso também era regra. Bater para corrigir, habitual. Batia o mestre e batiam os seus empregados, já mestres, ou oficiais, ou aprendizes mais velhos. Mas o aprendiz reagia e não era bom para ele, ou não costumava ser. Este regime de aprendizagem duro, violento mesmo, torna legítima a sua inclusão no regime de trabalho não livre. Enquanto estivesse sob a tutela de uma oficina, o aprendiz era o seu criado e criado para todo o serviço. E esta era uma prática transversal a muitos países. E mesmo em companhias estabelecidas fora do país, ocorria. Não como adaptação ao meio em que se estabelecera, mas como prática corrente. Esta é outra das características do trabalho na época moderna, a internacionalização. É lógico que na Idade Média também sabemos que existia isto, esta movimentação de gente do trabalho, mas a época moderna, evidentemente, vai consagrar essa prática. Portanto, dizia eu, isto era uma prática transversal
para já assim, europeia, porque nós temos muita mania, e eu voltarei a isto para outros assuntos, e nem sequer tenho que pedir desculpa, que já tenho mais de 50 anos. Nós temos a mania de correr. E falar destas coisas, a minha análise eurocêntrica, ponto final, aquilo que conheço, que é a minha realidade, a realidade da documentação de tudo, eu não quero desconhecer as outras realidades e respeitá-las e conhecê-las e compaginá-las e cruzá-las, mas neste caso, para já, aquilo que eu faço é mostrar aquilo que conheço e aquilo que está aqui. Portanto, na Europa era normal bater nos aprendizes. Aliás, dou-vos um exemplo. Portanto, eu refiro-me em especial a esta prática da violência sobre os aprendizes e à sua subjugação à autoridade do mestre. E nem é preciso ser mestre. Refiro-me a um relatório de Sebald Knussel, seja lá o que isso for, é um alemão do século XX, que veio a Lisboa vigiar Kepler, feitor do Zimhoff, de uma companhia poderosa do século XVI, aliás, já vem do período medieval, o Zimhoff, que entre 1511 e portanto, este fiscal de Lisboa, como funcionava o Calixto e a feitoria do Zimhoff em Lisboa. E mostra que este Calixto se tornara um problema para a própria companhia. Sebald viu como um bruto entusiasta da aplicação de força em doses sobre os subordinados. Nem sequer um dos jovens herdeiros da empresa, Michael Zimhoff, então aprendiz, foi pago, corrigindo-lhe as faltas com 2 valentes sovas, ainda assim não tão fortes como as que regularmente distribuía pelos empregados e pelos escravos, sabendo-se que deixou um destes inutilizado. Era normal isto acontecer. Este Calixto realmente tem uma história muito mais interessante, porque fazia da Zimhoff um autêntico, uma coisa mais interessante e de intriga internacional, também de espionagem. Mas aqui, relativamente à aprendizagem do ofício de mercador fora do país, via esta subordinação e esta capacidade de aplicação da violência para a correção dos seus empregados. Este exemplo traz 2 coisas. Uma, o trabalho internacional. Embora o exemplo diga respeito a uma companhia de alemães com mercadores e aprendizes alemães, eventualmente haveria alguns lusos pelo meio, mas pouco significativos na estrutura da feitoria. Mais interessante e significativo desta evolução para o mundo moderno, o tal mundo da construção dos impérios, é a internacionalização da aprendizagem. E isto interessa-me mais, até muito mais do que a feitoria do Zimhoff. Na internacionalização da aprendizagem, convive a constituição de uma sociedade de mercadores internacional e, acima de tudo, inteligível. E aqui vermos a entrada de aprendizes estrangeiros, e encontrei isso aqui pelo Porto, e acho que é um assunto, embora já tenha escrito sobre ele, acho que deve ser muito mais aprofundado, até porque também nos dá outra ideia da centralidade que as cidades portuárias portuguesas tinham nestes processos, não é? Que é a entrada de aprendizes estrangeiros, apesar de serem vizinhos, castelhanos, da zona norte da península, a entrarem em casas comerciais portuguesas. Como dizia, no Porto, a maior firma comercial, a rede do mercador Simão Vaz, no século XVI, recebe pelo menos 3 aprendizes de Castro Urdiales, desta fachada norte da península, na década de 1580. Portanto, vem aprender contabilidade, vem aprender a arte da mercancia aqui no Porto. O segundo aspecto, levantado pelo exemplo Zimhoff,
é o uso de escravos, que em Lisboa eram abundantes. Evidentemente também no mundo do trabalho da época moderna é uma realidade a que não podemos fugir, a utilização dos escravos, e eu falarei nela já a seguir. E é precisamente sobre os escravos que devemos ter uma palavra e uma reflexão que me parecem pertinentes, e vou carregar um bocadinho aqui o quadro para percebermos como isto pode ser, ou como é complexo. Se eu for um trabalho não livre relativamente aos aprendizes, e estamos a falar de portugueses, em oficinas portugueses com mestres portugueses, dizia eu, se os aprendizes remetem para o trabalho não livre, neste esquema dos ofícios, paradoxalmente, o escravo parece apontar para o contrário. Parece apontar para o trabalho livre ou menos constrangido. Embora o escravo dos alemães não possa dizer exatamente isso, porque ficou inutilizado, coitado, com a aplicação daquele remédio que o senhor Calixto lhe deu. Mas ao contrário dos Imhoff, que terão comprado este e outros escravos para servir na feitoria lisboeta, por exemplo, os estaleiros navais do Reino mostram uma realidade completamente diferente. Não há, que eu conheça, no Porto não há mesmo, e sei disso, escravos comprados especificamente para trabalhar nesses lugares. Em algumas oficinas também não. Mas parece haver a ideia generalizada de que a sociedade portuguesa quinhentista e seiscentista, que nesta sociedade isso acontecia, ou acontecia em muitos setores. Não era assim. Não se compravam escravos especificamente para isso, para trabalhar, por exemplo, nos estaleiros. E havia escravos nos estaleiros. E também os havia, como disse, nas oficinas. E porquê é que eu falo neste paradoxo? Em geral, eram escravos da cidade de Lisboa, que os tinham, poucos, no Porto, poucos, em Lisboa um pouco mais, como é evidente, tinham-nos em suas casas e aproveitavam o facto de os possuírem para os pôr a trabalhar, ganhando com isso. Aí sim, era uma entrega de escravo para trabalho. De resto, tanto ganhava o senhor como o escravo. Porquê? Porque o escravo ganhava um salário. Era metido no estaleiro e era pago como um trabalhador do estaleiro. E o dono cobrava-lhe uma parte, talvez a maior parte, mas não sabemos mesmo, porque não há referências documentais a isso. Mas o que sabemos é que com o dinheiro ganho, o escravo podia um dia comprar a sua liberdade. Embora a alforria, e isto também deve ser dito, e tentar contestar o politicamente correto de que somos todos esclavagistas e que andamos a tratar mal os escravos há muito tempo, embora a alforria viesse quase sempre naturalmente no fim da vida dos senhores. Eu desafio qualquer um a ver a documentação e a perceber que aqui no continente, chamamos-lhe assim, agora podemos chamar-lhe assim, neste período já, no fim da vida quase todos os senhores libertavam os seus escravos. Não querem, nem vou, também não é o tema desta conversa, não é falar de escravatura. Acho que devemos ter muito cuidado com aquilo que dizemos sobre os escravos e não ter medo de perceber que a escravatura foi uma realidade histórica, era a compra e venda de uma mercadoria, pronto, que especificamente que tinha características especiais, vivia, falava, comia, mas era uma mercadoria. E desculpem, muitas pessoas ficam muito incomodadas com olharmos para esta coisa assim com alguma naturalidade. Era assim, e nós somos historiadores, não somos sociólogos, nem temos aqui pretensões a ser educadores. Sim, constatamos uma realidade, analisamos essa realidade, temos uma opinião sobre ela, ponto final. Se depois me perguntarem se eu concordo com a escravatura, não, como é evidente, mas eu não vivo no século XVI nem no século XVII para perceber bem que era esse problema naquela altura. Quer dizer, faça um esforço por isso.
Repito, havia escravos nos estaleiros e nas oficinas, claro. Um ou outro ferreiro, um ou outro carpinteiro, um ou outro calafate, um ou outro cordoeiro. Um dia, os escravos que tinham, depois de terem passado pelo mesmo processo de aprendizagem atrás descrito, intitular-se-iam escravos ferreiros, escravos carpinteiros, escravos cordoeiros, etc, etc. Os que se ligavam às profissões do mar, caso dos carpinteiros de navios, calafates ou cordoeiros, podiam seguir carreira a bordo, no mesmo regime, ganhando para o dono. E escravos marinheiros também os havia, encontrei vários. Entre os quais o escravo Mateus, marinheiro, que serviu pelo menos em 3 navios e sobreviveu mesmo ao naufrágio de um deles, e sabemos quanto amealhou nessa carreira sobre o mar. Muito, bastante dinheiro. Cobrado depois pela sua dona na altura em que o alforria, mas fazem-se as contas todas e o dinheiro que se vê é um dinheiro ganho, como seria ganho por qualquer outro marinheiro. Portanto, há aqui coisas muito mais complexas para nós pensarmos. Outra reflexão é da cidade livre, o trabalho aberta, o trabalho cria, pergunto eu, melhores condições de vida. Tendencialmente, talvez, as coisas se sentissem evoluir nesse sentido, mas isto é tudo lento e dá muito a cuidar. Nestas sociedades, tudo é muito frágil e tudo muito dependente do poder e da forma como ele funciona. Há aqui, cada vez mais, uma relação estreita entre trabalho e poder. E neste domínio também devemos ter muito cuidado com aquilo que dizemos, como interpretamos e com que interpretamos. Este tema, o do trabalho, que nas sociedades contemporâneas tem uma conotação política e social fortíssima, não pode ser estudado com base nos conceitos familiares da sociologia ou da economia moderna, que nos falam muito de relações de trabalho, instituições de trabalho, calcular o seu valor e a consciência entre si, e a consciência de si, entre muitas outras coisas. Ora, se nos metemos a entrar no trabalho antigo com estes conceitos e noções, fazemos asneira e caímos em anacronismos. Por exemplo, esquecendo que o poder da instituição local, da variação, aquela que está mais próxima, à corte, era decisivo, capaz de alterar a qualquer momento a vida de um trabalhador, autorizando-o a trabalhar, impedindo-o de o fazer, retirando-o do seu local de trabalho e a usá-lo a seu bel prazer. É uma das características destas sociedades antigas. Aquilo que hoje estudamos tem, mas porventura demasiado ou demasiadamente influenciados por uma escola historiográfica anglo-saxónica que estranha muitas regras da investigação e, acima de tudo, teoriza mais do que arquivos sobre a iniciativa nestes tempos, os empreendimentos privados, as formas de cooperação, dispensando e mesmo afrontando, dizemos nós, que também gostamos muito, os poderes centrais, estratégias de grupos privados, está muito na moda o estudo de redes, eu estudo redes, é válido e interessante e dá-nos novas perspectivas de análise histórica. Mas nunca devemos deixar de perceber tão importantes quanto frágeis. Interpretando dessa forma, quase adotamos uma postura neoliberal e o antigo regime foi tudo menos isso. É muito bonito nós estarmos a falar em redes auto-organizadas, em cooperação, sim, mas colocando-as naquele tempo, percebendo a fragilidade destas estruturas. Um exemplo, a regulamentação do trabalho, também já aqui referida pelo Arnaldo. No nosso caso era totalmente dependente dos poderes. Desde logo, os horários de sol a sol, estabelecidos de uma forma lógica, pois era o sol que permitia ter segurança. Embora, e como curiosidade, numa obra tão urgente como foi a da ampliação do cais da cidade do Porto nas últimas décadas do século XVI, se tenha trabalhado e bastante. Aliás, com algumas curiosidades, com a utilização de luz, das shots e tal, a iluminar precisamente os locais que estavam a ser construídos,
a falar de um lugar muito sensível, entre a terra e a água, e trabalhou-se bastante à noite, ou bastante à noite. Portanto, sol, tocando o sino de correr e de recolher, todos deviam pousar mentas e ir para casa. A inspeção das atividades económicas, como hoje diríamos, também tocava ao poder, à Câmara Municipal, que tudo vigiava. As oficinas, a qualidade da produção peça a peça, tabelamentos, os comportamentos oficiais, dos aprendizes, etc. Quem podia e não podia trabalhar, quem podia e não podia vender, como podia ou não podia fazer. Os exames dos ofícios, por exemplo, encontrei exames de variadas profissões, e caixeiros, por exemplo, inclusivamente, portanto, estes exames eram realizados na Câmara perante oficiais do ofício, claro, mas sobretudo perante os vereadores que, como avaliadores, aprovavam a obra e conferiam o título ao novo oficial. Se percorrerem os livros de variações do século XVI em diante, verão, no fim desses livros, registros inteiros de oficiais, de exames aos oficiais, ofícios todos. De facto, em concreto, a seguinte questão é, mais uma vez, alguma interpretação neoliberal da economia da época moderna. O que dizer da lei da concorrência? Ela só existe, tal como o Arnaldo muito bem referiu, ela só existe de acordo com o valor do oficial e da sua habilidade em fazer. Quanto melhor fizesse, mais vendia. Portanto, o que aqui se discute é a forma de distinguir um bom oficial do pior. Também se estende à ideia de arruamentos, a Rua dos Caldeireiros, a Rua dos Ferreiros, etc., que não eram propriamente exclusivos nas Idade Média e época moderna portuguesas, não ruas só de ferreiros, só de carpinteiros, só de não sei o quê, mas eram predominantes essas profissões nesses lugares. Existiam na cidade, portanto, e nós temos que as pessoas, quando compravam alguma coisa, era nessas ruas que sabiam que as encontravam. E lá está, e aqui a tal concorrência era a concorrência da competência. Quanto melhor o oficial, mais vendia, não é? Aqui é que estava a diferença. Continuamos com a concorrência e voltemos ao poder, camarário neste caso, e ao trabalho. Era o poder que definia quem podia receber as matérias-primas, a começar na cortiça ou na madeira, procurando ser equitativo, olhando pelo bem comum, o que também é muito mais bonito de dizer do que cumprir, porque a trafolhice e o compadrio foram atitudes de sempre e temos essas questões amplamente debatidas da Idade Média. Define, inclusive, quem e como participava nos desfiles em que o trabalho se mostrava. Por exemplo, na procissão do Corpus Christi, que por agora deixo aqui de parte. Mas é um festival do trabalho da época moderna, também já na época medieval, como é lógico, mas na época moderna é um autêntico festival, um desfile em que as profissões se mostram e mostram os símbolos desse trabalho, aquilo que faziam, como é que iam, e intermináveis que havia sobre a participação na procissão do Corpus Christi. Se isto era assim, então uma pergunta: para que existiam as confrarias do ofício? Também há pouco foi abordada esta questão, que tantas vezes, sobretudo no estrangeiro, quando debatemos estas questões com colegas do norte da Europa e mesmo com colegas galegos tão orgulhosos das suas confrarias de pescadores, temos tendência a identificar com as guildas, não são. Já responderei a esta questão que me parece central e demasiadamente mal usada. O Arnaldo também já fez o favor de falar um pouco nisso. Temos também outra questão, que é a arbitrariedade do poder, que podia, em qualquer momento, retirar o trabalhador, qualquer trabalhador, do seu meio e mandá-lo para outro sítio. E é muito cerne desta questão, da questão do trabalho na época moderna. No caso das sociedades ibéricas, a expansão isto, a necessidade fora dos velhos e estreitos limites dos reinos, a gerir rivalidades também.
E isso não se compadecia com qualquer indicação ou instituições do trabalho, caso elas existissem. Preciso dos carpinteiros em Lisboa, diria o rei, pois preciso, então venham os do Porto e os de Vila do Conde, e não venham quaisquer, venham os melhores. Portanto, há esta transferência e esta redistribuição dos trabalhadores, e vemos aqui como o poder estatal interfere bastante já nestas questões do trabalho. Preciso de biscoiteiros na Corunha, pensava Carlos V, claro que precisava, começou a criar aí, por pouco tempo, mas existe uma delegação, não é propriamente uma delegação, mas quase, da Casa da Contratação de Sevilha, que é conhecida na Corunha especificamente para tratar do negócio das Molucas, que depois acabaria por não acontecer. Mas o que acontece é, precisamente neste período, após a viagem de Fernando de Magalhães, Juan Sebastião, a percepção de que era necessário um outro lugar mais livre para, não tão ocupado como Sevilha, para preparar essas armadas. Isso faz-se aqui na Corunha, com digamos, com uma faceta curiosa, que não é assim tão curiosa quando depois lemos a documentação dos tempos seguintes, dos séculos XVI, XVII e por aí fora, que é a movimentação de trabalhadores entre o norte de Portugal e a Galiza, até por causa destas estruturas marítimas. Mas o que vemos aí durante o tempo de Carlos V é a preparação de algumas armadas, as primeiras armadas, para passarem outra vez o estreito e irem portanto, para as Ilhas Molucas. É o projeto do maluco, como sempre designou neste período. E isto implicou uma logística incrível. E infelizmente para nós, ou felizmente para nós neste caso, infelizmente porque não temos igual, mas felizmente porque os castelhanos, e neste caso os espanhóis, mantiveram, conservaram documentação absolutamente extraordinária que nos permite acompanhar todos os passos da preparação das armadas. E este caso que eu cito, estou a trabalhá-lo agora, é preciso o caso de uma das primeiras armadas, uma armada do comendador Loaiza, também terrível, depois a armada perde-se toda. Essa armada, já do próprio Fernando de Magalhães também nos dá todas estas informações, é percebermos tudo aquilo que é requerido e tudo que é mobilizado para preparar. Portanto, uma história muito mais complexa do que aquela que temos, a dizer assim, preparou-se uma armada, fez, pronto, muito bom. Temos os navios ali quietinhos, estacionadinhos, bloqueados e vão à sua vida. Nem pensar. Acaba quase uma superestrutura que acho que é muito pouco valorizada pela historiografia internacional, que os portugueses e os castelhanos nisto foram pioneiros na organização de marinhas e destas estruturas militares e comerciais, sobretudo muito comerciais, muito eficazes, muito bem equipadas, que requereram tudo e mais alguma coisa. Dou este exemplo mais prosaico, mas é um exemplo que às vezes importa refletir. Digo eu então, como já disse, já li, preciso de biscoiteiros na Corunha, pensar Carlos V, e requisitam os melhores biscoiteiros. Reparem que o biscoito é uma coisa fundamental nas armadas, não é? Aquilo é um pão muito seco, é dupla cozido e não é um biscoitinho que nós achamos
sortido qualquer ali da paupéria ou qualquer coisa. Não é, são bolachas grandes e bastante grandes, que vos posso dizer, e para perceberem como isto é complexo, eram objeto de fabrico na Corunha, eram objeto de um desenho na Corunha, neste caso na Corunha, não é? Mas isto é em todo lado, nós temos em Lisboa os de Val do Zebro, não é? Para alimentar as armadas portuguesas. As amostras do biscoito são feitas, são embaladas, são partidas, são enviadas para a corte, provar o biscoito, o Conselho, neste caso o Conselho das Índias, determinar que o biscoito tinha qualidade para ser fabricado, metido nos navios e levado. Portanto, estou a falar do biscoito, mas podia falar dos canhões, da fundição de instrumentos, da fabricação de instrumentos, as pipas, como é que as pipas eram fabricadas, e isto é muito interessante para percebermos a especialização do trabalho dos oficiais. E é um aspecto que, como eu disse, estou a estudar, espero daqui a um mês ou qualquer coisa publicar um livro com estas coisas todas, precisamente percebermos esta articulação do trabalho, aqui é trabalho, Estela, até porque grande parte dos modelos utilizados e claramente ditos, sem qualquer problema, hoje é que temos esse problema das rivalidades e pensar que andavam todos sempre em conflito. Os castelhanos aprovam o modelo das armadas portuguesas da Índia porque era um modelo mais eficaz, era um modelo que serviria para que eles também fossem Molucas, e a própria construção das pipas, dos navios e tudo é de calcar o modelo português, e por isso muitas vezes há tanoeiros que são contratados em Portugal para estarem a trabalhar para aquela e nestas coisas da preparação das armadas. Mas pior do que isto, portanto, isto vinha a propósito de o poder retirar os trabalhadores dos seus lugares. Os biscoitos são todos requisitados para ir para a Corunha, mas muitas vezes o poder percebe que precisa deles longe, precisa deles no ultramar, e então os biscoiteiros que trabalham na Corunha também vão à força, são metidos nos navios e vão para as Molucas. Portanto, temos esse tipo de coisas, e o mesmo acontece com ferreiros, por exemplo. Os melhores ferreiros que trabalham, mais uma vez digo, e explico assim muito brevemente, tem a ver com estas questões de trabalho e do fim, os ferreiros são importantes para o fabrico das pipas, à portuguesa, precisamente, porque aquilo que se diz nesses autos e nesses alvarás e nessas cartas que preparam essas armas da Galiza para a Corunha, quando referem precisamente o modelo português, dizem que a única maneira de conservar os líquidos, sobretudo o vinho, numa viagem transoceânica, é utilizando pipas com aros de metal, que era precisamente como os portugueses faziam neste período. E, portanto, há esta requisição de ferreiros também para fazer os aros de metal para as... E também são requisitados, também vão alguns nos navios. Estamos a falar aqui de coisas que parecem consagradas muitas vezes nesta frase, nesta expressão, o apenamento. A requisição forçada, valiam para tudo, desde os barcos aos homens que os faziam em todas as fases. E pouco adiantavam as recusas. As coisas não são nem de longe taxativas, nem branco nem preto. Como se livravam destas requisições, tantas vezes dramáticas e grandes, e de grandes e menos consequências. Por exemplo, como é que se resolvia o problema de ver um navio requisitado que o navio tinha uma viagem contratada? Como é que o mineiro conseguia fugir a esta requisição, que sabia que o ia afastar da sua profissão, do seu trabalho, durante muito tempo e com muita probabilidade, em alguns sempre, fugindo, claro. Antes, até o vedor ou o corregedor que vinham aqui, vinham aos portos,
portanto, requisitar esta gente toda a sair da cidade. Aconteceu, por exemplo, quando foi o movimento dos homens para a Armada Invencível. Filipe II, primeiro de Portugal, mandou requisitantes marinheiros aqui na Zona Norte, encontraram pai 50, porque os outros fugiram todos. O que não, vamos a ver, isto por um bocadinho. Para a Armada Invencível não foram, mas depois não era fácil nem agradável, tanto para quem tinha a missão de recrutar à força, se preciso fosse, como para quem fora desleixado ao ponto de deixar sair quem fora requisitado, por exemplo, ou marinheiros, e principalmente para quem fora chamado e ficava a contas com a justiça, ficava, e a justiça na época moderna, na medieval já acontecia muito isto, apanhava-os sempre, tarde ou mais cedo eles eram apanhados, na época moderna isso também é muito eficaz, e acabavam por ir pior, muitas vezes. Outra das coisas que me importa referir aqui é a total inexistência de segurança no trabalho, na vida e na velhice. Isto valia para todos. Trabalhava-se até morrer e muitas vezes morria-se na pobreza. Às vezes nós temos dificuldade, eu acho que a missão que nós temos, historiadores, digo eu, tentar encontrar estes. Nós sabemos, ainda há pouco referi isso, que é difícil, que nós não temos muita documentação que nos ajude nestes temas, sobretudo temas assim tão complexos e que quando começamos a pensar neles levantamos muitas mais questões, mas tentar na documentação que existe encontrar estes percursos de vida, porque vemos gente que aparentemente teve uma vida cheia, rica, que ganhou muito dinheiro e no fim da vida está pobre, está na miséria. Isso não vou dizer que é porque, claro que não, mas é muito vulgar acontecer. Se se trabalhava de sol a sol, trabalhava-se também desde que se tinha força até deixar de se ter. Quem acabar os seus dias a pedir ou a viver da caridade de antigos companheiros era o destino de muitos. E aqui sim, as confrarias tinham um papel na minimização da existência humana. As confrarias em Portugal, as confrarias de ofícios, porque confrarias havia muitas, não é? Havia todas estas confrarias de rezar, confrarias de prestar culto a um determinado patrono, isso havia em todo lado. Aliás, aprovo sempre desta propaganda e esperar que vocês que também estão a estudar isto e com muito entusiasmo, não se deixem entusiasmar por alguns mitos que se criam por aí, alguns são daqui, aquele mito da confraria, das almas do Corpo Santo de Massarelos, que agora está eleita a confraria atrástica. É um problema no Porto, e se vocês forem fazer, façam uma experiência numa confraria e vejam o que vos dizem dessa confraria e por favor, quando vos disserem isso, digam, olha, isto é tudo mentira, existiu na Idade Média, a minha conexão está instável, estão-me a ouvir ainda, para já ainda me ouvem? Ok, obrigado. Mas vejam ao ponto que se chega para vender coisas aos turistas, portanto é uma confraria, digo-vos, essa confraria nunca existiu, a única confraria que havia no Porto, das Almas do Santo, existia no Mosteiro de São Domingos, era uma confraria de rezar, portanto era uma confraria de culto, não havia nenhuma em Massarelos, nunca houve, de marinheiros muito menos, só, e aqui estou a falar disto em relação ao trabalho, a única confraria de ofício, o ofício dos marinheiros que havia na cidade do Porto era a confraria de São Pedro de Miaia, a de Massarelos, portanto, repito,
O que não existe mesmo era dizer que ele era uma confraria de banqueiros que emprestavam dinheiro não sei a quem. Bem, vejam tudo o que eles dizem e, por favor, digam-nos lá, isto é mentira, olha, amigo, é uma boa atração turística, mais nada. Mas dizia, e como o Ronaldo referiu muito bem, as confrarias aparecem precisamente para a comemoração do ofício, prestando culto ao seu patrono. No caso da Confraria dos Marinheiros do Porto, presta a dois, presta a São Pedro e ao Espírito Santo, que é uma devoção muito própria do final da Idade Média, e depois encarrega muito na questão das misericórdias e tudo no século XVI. É também um tema bastante de estudar. E, acima de tudo, a confraria tem função assistencial, uma vez que se comprometeu desde o início, na sua fundação, no século XV, a gerir um hospital. E esse hospital não é um hospital... aliás, na Idade Média, o termo hospital não quer dizer exatamente aquilo que hoje entendemos por ele. É um hospício, é um lugar onde as pessoas se recolhem, evidentemente que também tem alguns cuidados de saúde para aqueles que estão mais necessitados disso, mas são rudimentares e não é para isso que eles existem. Existem para recolher as pessoas, principalmente os velhos, que já não têm força para trabalhar. E quando isso existe é bom porque pelo menos esses elementos têm alguma assistência e algum conforto no fim da sua vida. E as confrarias têm sobretudo esse papel importante de auxílio aos velhos, neste caso aos velhos marinheiros. Também queria dizer outra coisa que é muito importante, e já há pouco a referi, sobre os impérios que os ibéricos criaram e a articulação do trabalho e dos trabalhadores. Na época moderna, com a expansão, esbate-se aquela visão socialmente negativa do trabalho, aquilo que nós há pouco estávamos a ouvir o Arnaldo dizer e explicar muito bem, que é um tema também de grande complexidade e que não resolvemos nesta conversa, como é evidente, resolvemos com muita investigação. Este é cada vez mais, na época moderna, visto como imprescindível ao poder e tem de ser instrumento de poder. Isso fica bem com as contratações de gente onde haja competente, quando outro tipo de questionamento, o da traição, sobretudo quando referida relativamente às camadas mais elevadas da população que se transfere e relacionando-se também com as origens da espionagem industrial e a circulação internacional de trabalhadores, que não é uma novidade, ganha aqui uma expressão muito mais vincada. Sabem que estamos a comemorar um destes trabalhadores, que é um trabalhador diferente e como o Arnaldo disse há pouco, nem sequer se enquadra muito nesta questão do trabalho. Um trabalhador que levou outros, como Fernando Magalhães, sabem que estamos a comemorar, que é o primeiro grande traidor aqui da nossa história, muito. Agora, pelos vistos, já não é, porque como fez coisa e criou a globalização, segundo dizem, agora nós temos que aí não, ele também era português e é fixe, diz é nosso e podemos comemorá-lo e falar dele, quando aquilo que ele fez é tudo, bom, fora do reino, ao serviço de outra coroa, mas tudo bem, comemoremos o senhor, leva muitas outras pessoas com ele, leva trabalhadores, leva marinheiros, leva cartógrafos, leva gente competente nestas áreas e precisamente traz-nos esta noção da circulação. Eu não vos vou aborrecer com muitas histórias destas. Aliás, não sei depois qual é o destino que vocês vão dar a estas conferências, se vão publicá-las, se vão fazer alguma coisa ou se ficamos por aqui. Ok. Mais trabalho depois muito generosos, por favor.
Mas depois verão, então, que nós encontramos exemplos em todo lado de gente que preferiu ir para outro sítio. Nós podemos ser muito nacionalistas, coisa que domino como cidadão, mas provavelmente neste campo da náutica, da navegação, da história marítima, Portugal tinha gente a mais. Isso pode ser, não sei se será fácil comprovar essa realidade, mas assim parece. Na formação destes homens do mar, acho que as necessidades, os estímulos naturais, a própria preparação, falar em preparação teórica ou qualquer coisa por aí parecido, Portugal conseguiu fazer um bom trabalho e há muita gente, e o facto, o Fernando Magalhães é um desses exemplos, não é? É de gente bem preparada que não tem lugar propriamente, seja pelo que for, seja por intrigas, seja mesmo porque não há, ponto, e há muita gente que sai e vai para outros lugares vender os seus serviços e de forma muito eficaz. Não quero estar a fazer propaganda, porque também não é meu feitio disso, mas no livro que publicarei mostrarei muitos exemplos de portugueses que tiveram uma carreira incrível fora do país, precisamente nesta área. Mas depois, esta questão que eu... Porque aqui da espionagem industrial acaba por ter relação com isto. Nós vemos gente a produzir novidades tecnológicas, novidades quer no saber científico, quer na tecnologia, que é um problema. Depois anda gente, e eles depois saem e tornam-se notados e competentes em lugares, atrás deles a pedir, olha, volta e tal, e pagamos-te mais isto e mais aquilo, porque há gente realmente muito competente, gente que fabrica, por exemplo, dou-vos o único caso, o Diego Ribeiro, que é Diogo Ribeiro, é português, e autor de um dos primeiros planisférios, um mapa mundi muito conhecido dos anos 20 do século XVI. O Diego Ribeiro era um inventor de bombas hidráulicas, bombas para retirar a água dos navios, o que era um problema tremendo para os navios, e inventou uma bomba de metal altamente encarecida por toda a gente que a utilizou e que, lá está, foi um dos que saiu e um dos que nós tentamos voltar, fazer com que voltasse a Portugal. Mas temos aqui, com esta movimentação, uma noção da importância do trabalho bem clara e, mesmo exemplo, por exemplo, na preparação de uma armada e tudo o que ela mobiliza, chegando a ser, em última análise, responsável pela transformação das infraestruturas, como os caminhos, ou das estruturas fiscais, por exemplo, criando novos regimes tributários, eliminando outros, como as portagens, suspensas para uso dos que trabalham na preparação e na execução desse projeto. As armadas dariam para muita conversa, para se perceberem melhor geografias de trabalho, para se perceber melhor como o trabalho se tornou muito mais complexo e para saber que relação havia entre o trabalho, o local e o central. Refiro-me fundamentalmente aos transtornos que uma movimentação tal criava aos trabalhadores e às próprias populações. Por exemplo, o que era ficar sem os melhores biscoiteiros, sem os melhores ferreiros, sem os melhores carpinteiros de um momento para o outro. Porque isso altura, com a complexificação da vida, do crescimento das cidades, tudo isto, é objetivamente um problema. Como que uma cidade sobrevive sem os seus ferreiros, não é? Como é que um estaleiro sobrevive sem os seus melhores carpinteiros? Pensem na mobilidade que eu há pouco referi, entre a Ribeira do Ouro e alguns
construção em Vila do Conde, menos em Viana, sem os melhores carpinteiros que eram de um momento para o outro transferidos para a Ribeira das Naus, de Lisboa. Junto a esta complexidade do trabalho, precisamente a questão do afinamento de sistemas que mobilizam gentes para o executar. É neste período, e também em alguns casos com as exigências dos projetos expansionistas, que se torna evidente o crescimento dos contingentes laborais, que se torna decisiva a participação das mulheres, ainda falarei disso também, de resto sempre presentes, mas agora quadradas e documentadas, e a promoção de esquemas conhecidos como o Verlag System ou o Putting Out System, com a produção de unidades produtivas cada vez mais complexas e equipadas, mesmo em Portugal, visto normalmente como atrasado tecnologicamente, o que neste período não é propriamente verdade a muitos níveis. Um bom exemplo disto e da importância de uma estrutura de trabalho mobilizadora é a feitoria das lonas de Lamego, descrita por Rui Mendes nas primeiras décadas do século XVI, mostrando como o trabalho articulado na feitoria e nas casas da cidade e das aldeias era fundamental para o seu funcionamento e para a produção de têxteis a um nível de pré-manufatura. Estamos a falar de 1530 ou menos. E vejam essa descrição, a maquinaria que ele refere, existente na feitoria, é um projeto muito importante, estamos a falar de Lamego. Haveria outra em Amarante, talvez. Há aqui uma relação muito grande entre este trabalho e toda esta relação com agentes que eles iam precisamente para era a feitoria que iam recolher matéria-prima, que iam recolher produto para depois lá voltar. A documentação, então, vou ficar por aqui, só queria, termino 2 minutos. A documentação mostra-nos a mulher, agora sim, trabalhadora, mas também instável, quando ouvir avisem, por favor. Ok. Trabalhadora, mas também empresária. Isso, a mais-valia da minha documentação é que, a partir do século XVI, de uma forma muito mais sistemática, registros jornais, por exemplo, que são a coisa mais chata do mundo, mas que, digamos, é uma documentação muito mais democrática. Mas que nos dá um retrato que também serve para o final da Idade Média, porque estamos a falar de estruturas de nota muito estabelecidas. Enquanto mulheres, por exemplo, donas de restaurantes, normal, dão de comer, né? Mulheres que dão de comer, também as encontram em profissões de homens, cordoeiras, por exemplo. O que é bastante interessante, mas cordoeiras de uma forma não só a trabalhar na oficina, mas a ter a oficina, a gerir a oficina e a ter aprendizes que, num caso muito interessante, inclusivamente, manda para um dos lugares mais centrais da cordoaria ibérica, a cidade, a cidade de Alicante. Por exemplo, as mulheres a trabalhar ao lado dos homens naquilo que eu há pouco referi, na obra da construção do cais da cidade, como serventes na obra. Evidentemente, também numa cidade de mercadores, e no século XVI com uma dimensão bastante forte, a mulher que gere as coisas com o marido. Porque temos muitas, e não estamos aqui a falar só de viúvas, claro que sim, as viúvas sim, e tomam conta do negócio, do navio, e gerem o navio. Falei do escravo Mateus, o escravo Mateus depois trabalha para a mulher que tem esse navio, coloca no navio de um cunhado e por aí fora. Mas que estão vivas, têm o marido vivo e trabalham com ele em conjunto quando o marido se estabelece, por exemplo, no Brasil. Há vários casos desses. E há um trabalho aqui muito articulado entre a mulher, aqui a empresa, e o marido que está no longe. E com isto termino dizendo que há aqui um problema também, e nota-se
para quem como eu, como disse, não é especialista nestas coisas do trabalho e das problemáticas à volta da história do trabalho, uma das coisas que noto, e noto noutros aspectos também da minha investigação, voltamos ao politicamente correto. Agora, a bibliografia anglo-saxónica e tudo leva tudo para o trabalho, outra mulher, o género, e fez estudos de género. Esqueçam isso, ganhem juízo e vejam a história como história das mulheres, história de toda a gente, porque nós encontramos gente a trabalhar em todo o lado e se alguém precisa de ser muito militante com esta do género e tal, ou do não género, ou do não sei o quê, sejam, mas aqui não vale a pena porque já somos todos um bocado adultos e acho que essas questões do papel da mulher e do papel do homem, acho que já não tem razão de ser, pelo menos no nosso meio. Digo e espero que não ganhe. Obrigado pela atenção e perguntem o que quiserem, sim. Muito obrigado, professor Amândio. Bem, à semelhança de há pouco, quem tiver alguma questão que queira fazer, poderá fazê-la, poderá escrever no bate-papo, ou então podem ligar os vossos microfones e fazer a pergunta diretamente. Peço só que façam a pergunta de forma bastante concreta, já estamos assim um bocadinho avançados no tempo, para depois termos um tempo de almoço razoável, antes de começarmos depois a segunda parte deste encontro. Mas então, se alguém tiver alguma questão... Joana? Sim. Sim, tenho uma questão que me ocorreu no início da intervenção. Muito obrigada, Amândio, e sobretudo obrigada pelo teu exercício de desconstrução e que é muito saudável e há uma série de coisas que tens coragem de dizer e que muitos de nós pensamos, mas não têm coragem de dizer. Eu concordo com eles todos. Uma curiosidade, tu disseste que referiste em dado momento que os senhores no final da vida libertavam os escravos. É no final da vida dos senhores ou no final da vida dos escravos? E é no final, pois, e porquê que os libertam? Tem a ver, será que também tem a ver, é um ato de generosidade ou é porque os escravos também já não têm essa força de trabalho e portanto, se calhar representam mais um ónus do que um benefício e, portanto, libertá-los é uma forma também de se livrarem de um fardo. Isto é uma pergunta de quem não... Sim, claro. Não, é tudo isso e não é nada disso. Neste sentido, normalmente quando libertam no fim da sua vida. De quem? Do dono, o dono do escravo. O dono do escravo aproxima-se do fim da vida e faz as contas com Deus e numa dessa contabilidade, como é que é? Além, não é? Liberta os escravos. Liberta os escravos e por esses motivos todos que referiste, porque podem ser um encargo, mas não são. Podem ser um encargo ou muitas vezes porque entendem que eles não foram precisamente um encargo, foram uma mais-valia, um bem para a família. Porque também não nos iludamos. Se batiam nos aprendizes, batiam nos escravos, faziam tudo o que... Esta questão do relacionamento entre as pessoas é complexa e vale para todos, não é? Aqui não, porque quando batiam e quando o escravo, porque nós estamos a falar de escravos em sociedades urbanas, estamos a falar de escravos como criados, estamos a falar de escravos que são metidos em casa, muitas vezes até como ostentação e como coisas que ficam bem na casa de uma pessoa. Mas porquê? Porque esta forma de estar na cidade, o escravo pode mover-se livremente na cidade. Muitas vezes pensamos na cultura e acreditamos nos filmes e naquela
com bolas de ferro e correntes atadas aos pés e tal, não anda nada, o escravo é livre, anda pela rua, trabalha, vai, até porque conhecemos as estruturas. Se o escravo foge, e alguns fugiam, não tinha grandes hipóteses, fugia para onde? Para Amarante? Se chegasse um africano a Amarante, amigo, o que é que o senhor está aqui a fazer? Naturalmente, e depois isso existe, recuperar um escravo não sei aonde, mas havia escravos desobedientes e escravas desobedientes que batiam, andavam pela rua, portavam-se mal, e a primeira coisa que o escravo fazia, que o dono fazia, era vendê-lo. Vendia a escravo, vendia ao escravo e dizia, era e tal, vendeu. Portanto, aqueles que conservava, muitas vezes eram da família, chamemos assim. Isso é muito mais complexo, porque no fim da vida, o senhor liberta o escravo, muitas vezes até liberta os filhos que o escravo teve, do filho ou dele próprio, em casa, e acontece essa alforria dos escravos. Acontece outra coisa muito interessante, que é alforriar meio escravo. Porquê? Porque se entendia, e aqui era uma questão de previdência, dizer assim, eu morro, mas a minha mulher fica viva, e portanto eu alforrio meio escravo, a minha parte de escravo, para que ele continue a servir a minha mulher, e no fim da vida ela deve alforriar a outra metade, portanto, alforria o resto do escravo. Portanto, temos aqui uma relação muito forte entre os senhores e as é diferente, evidentemente, daquela relação que se cria no Brasil, por exemplo, onde temos os escravos que vão trabalhar para as plantações, vão ter coisas duras para suportar, e a relação aí é completamente diferente. Não como se diz muitas vezes, porque isso evidentemente acontecia, mas nós não nos acreditemos mais uma vez no politicamente correto e dizer que éramos uns sacanas, batíamos muito aos escravos, aquilo era um problema. É uma estupidez pensar isso, porque claro que se batia, para corrigi-lo, batia um aprendiz, como se batia fosse a quem fosse, castigo. O castigo corporal existia. Agora, só um tolo é que achava que nós íamos estragar mercadoria. Então o escravo custou-nos tanto dinheiro, interessa-nos tanto tê-lo, e vamos pegar nele e partir as pernas, ou batê-lo, ou pendurá-lo, não sei, nunca, porque isso era estar a estragar uma coisa que se comprou, que é importante para o nosso trabalho. Agora, a relação na cidade é completamente diferente, sim senhor. Há questões de caridade cristã, há questões de... Até porque, repara, alguns deles, muitos deles, uma das primeiras coisas que se fazia era batizar. E temos as confrarias dos escravos na cidade, a confraria dos pretos, portanto, do Rosário dos Pretos, havia a confraria do Rosário e dos Pretos. Temos uma relação, e naquela mentalidade, ter um escravo cristão é terrível no fim da vida. Portanto, há muito esta tentativa de fazer as contas e deixá-los livres, sem dúvida nenhuma. Há muito pouco, inclusivamente, só para terminar, e já estou a falar demais, há muito poucas notícias, por exemplo, de venda de escravos entre gente da cidade. Muito poucas. O escravo normalmente é da família e no fim da vida é libertado. Sim, às vezes também se libertam escravos velhos. E até muitas vezes por isso, dizer-lhe assim, ele é velho e já não merece esta vida e tal, e liberta-se. Né? E também para os politicamente que gostam muito de dizer que isto é uma tragédia, há escravos que são libertados, são alforriados, e o próprio escravo pede, não quero, desculpe, quero continuar a ser escravo, e continuam a ser escravos, por outros motivos, evidentemente, porque sentem que não vão ter grande segurança na sua vida, mas preferem ficar escravos das pessoas, e depois vêm com os argumentos, são muito bem tratados e tudo isso, e ficam. Obrigado, Joana, e obrigado, professor. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira fazer ao professor Amândio. Tenho mais uma. Sim. Estamos mesmo em cima da hora que estava... Sim. Eu respondo rápido, prometo. É muito rápido. Tu falaste nos tempos de aprendizagem, 4, 5 anos.
Sim. E falaste de uma série de mistérios para os quais encontraste contratos. Não falaste de alfaiates, não sei se já encontraste. Eu lembro-me Não me lembro. A Fátima Machado, em algum momento da tese, diz que no caso dos alfaiates o tempo de aprendizagem era de 6 anos. Tu vês alguma diferença entre tempos de aprendizagem consoante tipo de mistério? Há uns que são mais complicados e que precisam de mais tempo ou não? É possível, mas não vejo. Normalmente anda nos 5 anos, possivelmente 6 anos também é razoável, não sei. Mas não vejo que isto seja por ser mais complexo, não sei. Eu sobre os alfaiates tinha outra história, mas não vale a pena, que é uma história do século XVI, que é também a relação do alfaiate e do império, que é dos alfaiates extremamente especializados. Há pouco o Arnaldo também tinha alfaiates, e eu lembrei-me de um alfaiate que vai de São João da Pesqueira para Lisboa. É um alfaiate super conceituado, que se mete nos piores problemas da vida dele, casa 2 vezes, portanto era casado na Pesqueira e casa em Lisboa, e depois há um problema enorme com ele, mas é engraçado porque ele, quando é preso, há uma descrição toda das vestimentas e tudo aquilo que ele fazia, e nota-se que era uma pessoa, era um estilista, não era Arnaldo, era um estilista já. Quanto à aprendizagem, não noto. Noto uma uniformidade dos tempos de aprendizagem. Agora, lembro honestamente, mas posso correr os meus papéis e voltar a ver isso sobre os alfaiates, e a ver até se há alguma notícia de exames de alfaiates na Câmara, porque das caixas dos caixeiros e tudo é incrível. O exame é quase descrito, o que é que ele faz perante os vereadores, faz uma caixa grande, uma caixa pequena, porque as caixas tinham medidas por causa dos navios, não é? Caixas de açúcar, caixas para outras mercadorias, tudo isto é uma coisa muito mais especializada, e eu posso tentar ver, porque eu tenho ideia que sim, que há sobre vestimentas e tudo, e que tipo de vestimentas é que eram feitas e mostradas aos vereadores. Muito obrigado. Assim sendo, dou então, agradeço uma vez mais ao professor Amândio Barros por se ter juntado também aqui a nós para fazer esta apresentação e para responder aqui estas perguntas que lhe foram feitas. E vamos então encerrar a primeira parte